Oi, pessoal, olha só, vou entrevistar um atleta de alta performance. Ele já viveu na Europa, ele já atuou em diversos times como Lyon na França, na Alemanha, na Turquia e inclusive defendendo a nossa seleção brasileira. Então fiquem ligados, a gente vai conversar sobre carreira e alta performance. Você vai amar, fica aí com a gente. Oi pessoal, tudo bem? Sou Manuela Pestana. Hoje a gente vai conversar com o jogador Cris, zagueiro, jogador de alta performance. Tudo bem, Cris? Bom dia, tudo bem, Manu? Cris é um jogador de alta performance a nível mundial, um atleta assim sensacional, já disputou seleção brasileira, times como Lyon, né, Cris? Isso, já... Mais de 7 clubes, é isso? É, 7 clubes. 7 né? clubes, Corinthians, Cruzeiro, Lyon, que foram os mais importantes na minha carreira, né? E a seleção brasileira também. Então foram passagens importantes nesses clubes. Muito bem. Cris, é o seguinte, muitas pessoas me procuram para fazer o coaching, né? O executivo coaching, então são executivos, são jovens que querem iniciar uma nova carreira, né? E eles trazem muita demanda no sentido de não ter um foco principal. É tanta informação hoje em dia, né? Na mídia, no celular, né? E a pessoa acaba se sentindo pressionada, né? Buscando assim atingir aquele objetivo o mais rápido possível e com todas essas... É uma poluição mesmo de informação, ela não consegue olhar para aquele foco. Qual que é a sua visão sobre isso? O que você chegou num nível, né, do sucesso da carreira, você atingiu aquilo, né, o seu objetivo. Qual que, assim, o que você pode passar de experiência para esses jovens para buscar esse foco, ou para executivos, empresários, né, que hoje você tem empresas, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, as empresas, como o futebol, você tem que ter projetos, você tem que ter um objetivo. Entendeu? E depois disso, vão ter barreiras, vão existir barreiras. No futebol tinha treinador que não gostava de você, às vezes você não ia bem nos treinos, então tinha vários fatores, mas você tinha que estar sempre concentrado. Sim. Tinha que estar sempre concentrado. Foco, né? Cada treino, a gente sempre fala, era um prato de comida. Você não, era o detalhe. Tinha que estar sempre concentrado, porque às vezes um treinamento colocava você para jogar no final de semana. Um gesto no treino colocava você para jogar no final de semana. Um exemplo que eu dou, em 98, quando eu comecei como profissional no Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo era meu treinador. E quando o Vanderlei Luxemburgo chegou, tinha dois jogadores experientes já no time. Só que eu, no treino, eu falava bastante. Para ser um zagueiro, eu comunicava, eu orientava a minha defesa. E isso tocou o Vanderlei. E o Vanderlei começou a olhar. Falou assim, esse jovem tem uma coisa interessante nele. Estrategista, né? Entendeu? Visionário. Dizendo... Ele tem uma liderança nele. Entendi. Ele tem uma liderança nele. Então ele começou a trabalhar isso em mim. Eu comecei a ver, eu era jovem, eu tinha 18 anos. Sim. Então comecei a ver com outros olhos a minha posição dentro do grupo. De orientar o grupo, de orientar outros jogadores, de falar, de conversar, a comunicação. E isso foi evoluindo cada dia, cada treino, com a confiança. Isso é importante. A confiança do dia a dia, a confiança do seu treinador, a confiança dos seus companheiros.
Isso ajuda bastante no dia a dia. Sim. Então você acha assim que o autoconhecimento é super importante, né? E essa orientação de fora também. Né? Sim. Porque você visualizou lá, poxa, realmente eu sou uma pessoa diferenciada, né? Eu sou um líder. Que tipo de líder você se coloca? Se é um líder visionário, um líder estrategista, um líder como se fosse um comandante? Como que você se vê hoje assim como um líder no grupo? Então, eu sou muito observador. Às vezes eu não gosto de falar muito, Tá. mas eu fazia. Executor. Exatamente, com as minhas atitudes. Às vezes dentro de campo, eu não falava, mas eu mostrava para os meus companheiros que eu estava ali presente. Sim. Que eu estava com vontade de fazer. Eu estava determinado. Então eu não precisava falar. Eu tô assim, eu tô motivado, vamos lá, não sei o quê. Não. Era dentro de campo, era meu rosto. Isso ajudava muito. Entendi. Porque quando eu recebi várias mensagens quando eu jogava, que já na câmera, entrar em campo, a pessoa fala assim, o Cris está preparado hoje. Porque eles viam o meu rosto, a minha concentração. Então, quer dizer, e isso eu passava para os meus companheiros. Sensacional. Eu passava para os companheiros. Eu sempre falava, uma coisa que eu falava dentro do vestiário gente, a primeira bola é a mais importante, principalmente para os zagueiros. Porque é ali que a gente vai ter a confiança. Sim. Porque se a primeira bola a gente errar, o resto do jogo, praticamente, a gente vai errar mais. Sim. Então a primeira bola é importante. Se tiver que chutar para frente, a gente chuta, mas quer dizer, a confiança é aquele direcionamento, aquela motivação para a equipe. Pô, a gente está junto. Então você joga aquela mensagem positiva, é isso, para eles, e depois como é que é lidar com frustrações, assim, porque hoje no meio corporativo, tanto assim quando você começa uma carreira, você lida com muita frustração. Como é que é chegar ao topo da carreira, ao sucesso, né? Como que você enxerga hoje com essa visão mais holística do todo? Como que as pessoas devem lidar com a frustração? Assim? Dentro de um trabalho, de uma profissão, a gente não vai ter só coisas boas. Sim. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Tem um momento de frustrações, momentos difíceis que a gente tem que passar. Então, como viver isso? Como passar por cima disso? Sim. A única pessoa que pode mudar isso é você mesmo. Sim. É você mesmo. Fazendo o quê? Trabalhando. Tentando mudar o seu dia a dia. É uma coisa que não está dando certo aqui, vai aqui. Sim. Agora, ação, né? Tem que agir. Agora, se você cai dentro da frustração e fica nela, você não vai para lugar nenhum. Entendeu? Então você tem que mostrar, tem que estar sempre se motivando. Sempre se motivando. Sim. No futebol, como nas empresas, eu acho que é a mesma coisa, porque tem dia que não. Tem dia que a gente vai perder. Sim. E quando a gente perde? Como é que, né? A gente tem que trabalhar. Tem que ver onde eu estou fazendo a coisa errada. E aí você tem que começar a trabalhar esses pontos. Entendi. Só que é em equipe. Tá. A equipe vai te ajudar também. Porque quando a equipe vê que você está passando um momento difícil, individual, ela pode te abraçar. Entendi. Fala, não, vem com a gente. Vem com a gente. Porque eu já vivi em grupos que o jogador estava passando dificuldade, mas só que o grupo não abraçou a causa. Tá. Então, quer dizer, o jogador se sente sozinho. Entendi. Aí é pior. E isso no mundo corporativo, é a mesma coisa.
A mesma coisa. Quer dizer, se você tem seus funcionários, né, você tem subordinados, você precisa que eles fiquem unidos, né, de uma forma que você, quando alguém, né, ou quando a empresa cai num problema, ou está no negativo, nos altos e baixos, a equipe consegue estar motivada para sair dessa juntos, né? Porque tem um chefe, que é o treinador, ele tem que comandar. Ele vai dar os caminhos a serem seguidos. Aí depois são os jogadores que vão direcionar também. Entendeu? Porque são os jogadores que jogam, são os jogadores que entram em campo. Então, se eles não estiverem unidos, fica mais difícil. Sim. Fica bem mais difícil. Precisa porque ter a união. é o coletivo que vai ganhar. O individual pode ganhar jogos, mas é o coletivo que vai ganhar títulos, que no final vai dar o título ao clube. E numa empresa é uma coisa. Entendeu? Para a empresa crescer, é o grupo de funcionários, todos trabalhando juntos, para fabricar juntos essas coisas. Então, é junto que eles vão mais longe. Junto eles vão mais longe. Sensacional. Eu tenho, inclusive, uma cliente, uma gerente de um dos bancos mais renomados aqui do Brasil, e ela me vem justamente com essa sugestão. Falou, mano, como é que eu motivo a minha equipe? Né? Poxa, isso para ela é super difícil. Então, que dica que você poderia dar para essas pessoas que ocupam cargos de liderança, né? E justamente elas poderem pensar assim, bom, isso é uma responsabilidade minha, do líder, né? De fazer com que elas se motivem. Que dica você poderia dar assim para esses líderes, né? Que hoje não é fácil. Por exemplo, São Paulo, por exemplo, que é loucura, né? O dia a dia é muito puxado, as pessoas acabam tendo síndrome do pânico, depressão, elas estão caindo muito rápido nesse, né? Elas não enxergam saída. E como é que esses líderes, porque eles precisam estar positivos, do pensamento firme, né? E muitos não têm. É muito difícil ser um líder, ser um treinador, ser um chefe, entendeu? Tomar decisões. É muito difícil, ainda mais quando se trata de grupos, orientar uma equipe. Sim. Isso é muito difícil. Agora, o líder ele tem que conhecer o seu grupo, tem que conhecer as pessoas que estão trabalhando com ele. Porque no meu caso, por exemplo, no futebol, tem jogador que você pode chamar atenção na frente de todo mundo. Isso, ele vai se alimentar, ele vai ficar com mais raiva e ele vai acordar. Ele vai querer mostrar. Agora, tem jogador que você não pode chamar a atenção dele na frente de todo mundo. Sim. Porque se você faz isso, ele se esconde. Entendi. Ele se esconde. Aí pode esquecer. Entendi. Entendeu? Então tem vários tipos de pessoa. Então o líder tem que saber isso. Legal. Ele precisa conhecer cada indivíduo, né, no mundo dele. Exatamente. Assim, ele tem que saber diferenciar essas pessoas. E você acha que ter um padrão positivo e firme, né, para esses profissionais, principalmente que lidam com alta performance, é importante? Assim, o que, além de ter um pensamento firme, né, forte, positivo, porque tem líderes que, cara, só reclamam, tá tudo ruim, não sei o que. Como é que é para você essa relação, né, desse líder, assim, ter pensamentos fortes, positivos e não... O líder, ele tem que ser sempre positivo, entendeu? Ele pode falar coisas negativas para corrigir, mas sempre não corrigir sendo construtivo, entendi. Entendeu? Sendo construtivo. Mas e sempre terminar com palavras boas de motivação,
tentar tirar o melhor de cada um. Entendi. Mas com a motivação. Porque você sendo negativo, o seu grupo vai ser negativo também. Você reclamando, o seu grupo sempre vai reclamar. Então o seu grupo é a imagem do líder. Então você tem que buscar sempre palavras positivas, que o grupo sempre vai falar palavras positivas. Ótimo. Excelente. Agora sim, Cris, eu tive recentemente em Harvard, né, em Boston, estudando Leadership in Healthcare, que é liderança e cuidados com a saúde, né? E muito se falou, os pesquisadores lá, sobre neuroplasticidade, que é a capacidade de você criar novos neurônios, novas cognições lá no nosso cérebro. Sabe que o nosso cérebro também precisa ter exercícios, e ele acaba se expandindo, você acredita? Então, se você treina alguma coisa, né, treina sua mente, ou seja, para o lado positivo, ou seja, para o lado da criação, da criatividade, ele também é igual à academia, né? Agora, se você não usa, ele também vai atrofiando, né? E que relação que você acha? A neuroplasticidade, por exemplo, você colocar novas atividades no seu dia a dia, incomuns, diferentes, né? E o seu cérebro vai falar, opa, que ele sai daquela zona de conforto e ele cria novas cognições, né? Por exemplo, essa entrevista que a gente está fazendo. Pô, eu tenho um escritório, o Cris também, né, viaja, tem a V-Work, que é um espaço de coworking maravilhoso, né, para as empresas fazerem eventos, alugar para, né, ter o seu escritório e tal. Agora, isso são novas percepções, então sai da nossa rotina, né? Como é que é isso no esporte? Ou uma empresa, a mesma coisa, a parte corporativa também. Como que a gente pode, na sua visão, né, ter associado a essa neuroplasticidade, né? O que você acha que você fez na sua carreira que ajudou você a fortalecer, né, o seu cérebro, a sua mente, aquela parte do tripé, né? Mente, corpo e espiritualidade, né? Você acha que esse é um tripé legal para fortalecer o caminho? O futebol é muito fechado, né? O mundo do esporte é muito fechado. Hoje está começando a abrir mais. As pessoas, os jogadores jovens hoje estão buscando mais informações. Porque o jogador, ele pensa só nele. Ele vai pro treino, ele treina, volta e fica em casa. São poucos que têm a capacidade de chegar em casa, ler um livro. São poucos que tocar uma música, buscar novas coisas, buscar novas informações. Sim. São poucos os jogadores que têm essa capacidade. E esses poucos, você acha que eles são diferenciados dos demais? São diferenciados. Porque o cérebro é mais desenvolvido. Ele não tem só aquela visão para o seu umbigo. Ele vai ter a visão um pouco mais aberta. Entendi. Então, tem situações que ele vai, de dificuldade, que ele vai saber sair. Entendi. Então, isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, eu acho interessante você ter outras informações, procurar outros métodos, entendeu? De não ficar concentrado só em uma coisa, porque o esporte, ele é legal, ele é muito interessante, mas você não pode ficar só concentrado nisso. Não pode ficar só concentrado, por quê? Porque depois, a carreira de jogador, ela é curta. Ela é curta. Ela pode acabar de uma hora para outra. Então você tem que ter outra visão. Você tem que saber o que você vai fazer depois dos 30 anos, depois dos 40, que praticamente, 35, 40, quando a carreira de jogador acaba. Nós somos jovens ainda. Tem que ter um planejamento 40. De carreira. Tem que ter um planejamento, tem que ter um trabalho, entendeu? Então, e tem muita gente que se concentra muito no futebol.
eu sou jogador de futebol. E fica só... E só fica nisso. Daquilo lá. Só nisso, nisso. Não, vai procurar outras coisas, outras visões, outros caminhos. Não, isso é interessante. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma das coisas assim que quem atinge a alta performance usa muito, que é a meditação, né? Você ter o seu tempo, você aprender a respirar, né? Tem pessoas que não sabem respirar. Você fala assim, pessoal, eu sou professora universitária, pessoal, presta um pouquinho de atenção na respiração de vocês. Daí eles começam. Nossa, que bom, né? Então, esse hábito de você, a meditação, ela trabalha bastante o foco na respiração. Você procura manter os pensamentos mais equilibrados, né? Para de pensar um pouquinho, nem que seja 2 minutos. Né? Como você, assim, utiliza a meditação? Ela te ajuda também? Como é que você já testou? Conta um pouquinho pra gente. Não, assim, eu utilizava a meditação de outra maneira. Antes de um jogo, por exemplo, eu gostava de ficar no meu canto, com a minha música. Tinha sempre umas músicas que eu ouvia, que me davam tranquilidade, mas não fugindo do foco. Eu sabia que naquele momento eu tinha um jogo importante, aí eu visualizava o jogo praticamente, o que poderia acontecer, e com aquela música eu me acalmava. Sim. E 15 minutos, 20 minutos antes de entrar no campo, aí sim, aí eu já me preparava realmente para o jogo, já com aquela meditação que eu fiz antes. Entendi. Com a preparação que eu fiz antes. Então, não é o nível de respiração, tudo, a meditação, não. Era mais hábitos que eu tinha, da tranquilidade, da música que me acalmava, entendeu? De ficar num canto, deitado durante 5 minutos, concentrando. Então, isso me ajudava bastante. E muita gente fazia isso. Bacana. Muita gente fazia isso. Que é um estado de concentração, né? A gente tem que entrar e se conhecer para isso. Porque tem pessoas que não se preparam, não têm disciplina. Não, né? E tem pessoas que eles acham que vai acontecer naturalmente. Entendeu? Não, se você não tiver uma preparação... Tem que se planejar. Não tem jeito, vai dar tudo errado. Sim. Vai tudo errado. Então você tem que se concentrar. Hoje vai ser um jogo difícil, tem jogadores importantes do outro lado, então eu vou ter que correr bastante. Então você já se programa. Na sua cabeça você já tem que se programar. Entendeu? Muito legal, ótimo. Gente, adorei estar aqui com o Cris. Foi muito bom que a gente pôde perceber que o esporte realmente tem ligação intrinsecamente com o processo de coaching, né? Que o coaching é o quê? É um direcionamento, é uma ajuda, né? Uma orientação que a gente dá para os profissionais para atingir esse foco, né? E é sensacional. O coaching ele surgiu do esporte também, do esporte de tênis, inclusive, né? Essa ligação com o coaching. Então, é algo assim sensacional. Acho que todo mundo deveria fazer. Acho que é incrível, né? Os resultados que se tem. É muito interessante. Aproveitando, é muito interessante porque hoje eu trabalho com jovens, né? O treinador todo. Trabalho com jovens. Então, os jovens hoje precisam de um coach. Eles precisam ser orientados. Tem coisas que tem que desenvolver dentro deles. Entendeu? São jovens de 19, 20 anos. Perdidos, né? Que estão perdidos. Então, você tem que dar um direcionamento. E se ele tem logo de início, cara, ele voa, né? Ele voa. Porque o talento, as pessoas têm talento. Agora, tem que saber desenvolver esse talento dentro deles. Entendeu?
Então, é muito importante o trabalho de coach. Cris, obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Por passar a experiência tão rica, né, assim, a nível mundial para nós. Acredito que os jovens, né, acho que todas as idades vão aproveitar muito, foi muito rica, tá? Espero. Esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade, foi muito legal. Bom, pessoal, gostaram da entrevista? Segue o canal, compartilha com seus amigos, segue lá as mídias, Facebook, Instagram, Manuela Pestana, e a gente está aqui para acrescentar conteúdo para vocês. Se liguem nos próximos vídeos, várias informações a respeito de carreira, coaching, meio ambiente. Se liguem, fiquem ligados. Até a próxima.